Sim, agora é possível usar modelos de LLM direto no navegador e usar a máquina do cliente final para processar os dados, e é isso que eu vou te ensinar nessa aula. Aqui também eu vou te mostrar como os parâmetros temperature e topk funcionam, porque para mim, prática é a melhor forma de entender algo. Eu venho falando há muito tempo que o sistema operacional do futuro serão os navegadores, e a cada notícia isso se torna cada vez mais próximo, e com o mundo de inteligência artificial a parada tá insana. Para usar AI hoje em dia em suas aplicações, é natural pagar por serviços da OpenAI ou Google para integrar essas APIs em seus projetos. O grande problema nisso hoje em dia é que estamos enviando informações de nossos clientes para empresas terceiras. Estamos pagando pelo uso e não fica muito claro o que essas empresas estão fazendo com os nossos dados. Mas se tivesse uma forma de rodar modelos de AI direto nos navegadores dos clientes? E se conseguisse baixar o modelo DeepSeek ou Gemma do Google para que os clientes possam navegar em páginas de forma gratuita, sem precisar sequer de um servidor, onde todo o processamento é executado direto na máquina dos clientes? Sim, bem-vindo ao futuro, bem-vindo ao Web 4.0. O Web 4.0 é a quarta geração da internet que se caracteriza por uma abordagem mais iterativa e colaborativa. É também conhecido como uma web inteligente, ou seja, é uma ideia de usar AI diretamente nos navegadores para facilitar a vida de nós humanos como usuários. E claro, isso já é possível e nem é o ápice desse vídeo, mas deixa eu te mostrar. O Jason Mayes é um dev hiper famoso que trabalha no time de Web AI do Google e que vem criando várias demonstrações incríveis, exemplificando possibilidades que até pouco tempo atrás achávamos impossível. Eu vou te mostrar um trecho do vídeo dele. Para demonstrar o uso do modelo Gemma, o modelo do Google, ele criou um agente de viagens e por comandos de voz, a AI navega na página, busca por resultados e acelera toda a tarefa do cliente final. Mano, olha que incrível isso. Hey there, I went to book a holiday for my friend and I. Where are you departing from and when? Is that a one-way trip? Notice passenger count is set to 2, which is correct because I said friend and I. Okay, let's continue. I'll be leaving from San Francisco, but can you suggest a popular skiing destination in France? I'll leave on the 14th of February and return 10 days later. What is your budget for this trip? I'm flexible, just pick a good skiing location. And as you can see, it's chosen Chamonix, which is a very popular skiing location in the French Alps. We're now going to generate fictional results from a fake API call. This is actually using the LLM to do this, which is pretty cool, just showing the flexibility of this tiny little LLM. And everything's happening locally on my machine using Web AI. And sure enough, European flights, which make a lot of sense. Isso sim é viver no futuro. Se liga só essa outra aqui. Na comunidade de Web Machine Learning do Hugging Face, existem vários exemplos que vão muito além do chatbot. Como esse, por exemplo, que você manda um texto e no próprio navegador você transforma em uma voz real e nada robótico, mas ainda em inglês. Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Olha isso, mano, incrível, né? E assim como o Gemma do Google, você pode validar outros, como por exemplo o próprio DeepSeek, para fazerem perguntas, usarem linguagem natural, processar imagens, gerar vídeos e muito mais. Por mais impressionante que isso seja, existem alguns problemas que acabam comprometendo todo o jogo. Olha isso. O modelo de LLM Gemma que eu mostrei tem 2.5 GB. O modelo mais básico do DeepSeek tem 1.3 GB. Fazer os clientes esperarem o download desses modelos terminarem de baixar para só então começarem a usar o site parece ser algo bem distante, principalmente falando de aplicações mobile. Hoje, cada vez mais queremos diminuir o tamanho dos arquivos para aumentar a velocidade de carregamento da página. E por mais rápido que o download seja, não é aceitável em tempos atuais que um cliente aguarde seus 20 segundos ou mais para começar a interagir com o software. Tá, mas e qual é a solução para tudo isso, mano? Embutir modelos de AI nativamente nos navegadores. É isso que o Google vem trabalhando nesse exato momento. E, mano, isso aqui para mim é de cair o queixo. É você poder rodar modelos de AI sem precisar instalar qualquer coisa adicional e ganhar todo o potencial das aplicações que eu te mostrei, sem precisar aguardar download para cada site que você entrar. A Google está desenvolvendo uma pancada de APIs que nesse momento que eu gravo o vídeo estão em modo experimental, mas que eu já usei para demonstração que eu vou te mostrar em seguida ainda nessa aula. Hoje você já consegue usar os modelos de tradução, identificação de idiomas, de resumo de texto e o que eu mais curti até agora, o modelo de prompt, que você interage com os GPTs da vida e várias outras. Tudo isso de graça, na máquina dos clientes e com uma performance aceitável. Dá para acreditar? Não? Então deixa eu te mostrar
o projeto que eu criei fazendo tudo isso e, claro, como você pode inicializar em tudo isso. Bom, primeiro de tudo, você precisa ir nesse Chrome Flags, né? Tem que usar o Google Chrome ou o Google Canary pelo tempo que eu tô gravando essa aula. E você vai poder aí ligar as ferramentas experimentais, né? Então tem várias coisas aqui que a gente pode ver, mas o que a gente está mais interessado é o Gemini Nano, né? Vou até dar um zoom aqui, ó, para ficar mais fácil de ver. Então aqui você pode dar um Gemini, e aqui no meu caso já está habilitado por default. Acho que é porque eu já habilitei para fazer várias demonstrações, mas mano, simplesmente clica em habilitado. Você pode clicar aqui em habilitado e simplesmente vai pedir para você reiniciar o seu navegador para poder fazer. Mas você pode ver também, ó, que tem de sumarização, né? Sumarização não, né, mano? Resumo de texto, né? Tem aqui também, no meu caso, eu deixei default, acho que o default é desativado. Você tem o Writer para escrever texto, cara, tem um monte de outras que, claro, eu quero que você dê uma olhada depois em cada uma delas, mas eu quero te mostrar hoje o quão simples está essa parada. Então, beleza. O que a gente precisa fazer? Primeiro de tudo, vem aqui e habilita ele. Perfeito. Eu vou te mostrar o modelo mais simples para a gente criar do zero, mas ele vai depender aí de alguns requisitos que eu vou deixar aqui na descrição para saber se a sua máquina funciona ou não. Mas se não funcionar, não tem problema. Acompanha comigo que eu já te mostro uma outra demonstração que com certeza vai funcionar na sua máquina também. Então, bora lá. Então, antes de começar, é importante dar uma olhada aqui nessa parte de requisitos, né? Então, ele fala aqui, ó, para usar a IA integrada, tem os requisitos, né, que você tem que ter aqui, ó, para rodar esse modelo, que é o Gemini Nano atualmente. Então você tem que ter o Chrome pelo menos no 140, então atualiza o seu Chrome aí para a última versão. Ele fala que oferece inglês, espanhol e japonês, mas oferece em português também. Vou mostrar para você aí em seguida nessa aula. E tem algumas coisas de hardware aqui também. Então, ó, ele fala que o sistema operacional aí, eu acho que funciona em todos os sistemas operacionais em desktop, mas infelizmente para mobile ainda não funciona esse aqui, né? O embarcado ainda não funciona para ele. Ele fala para você ter 22 GB de espaço livre no volume, eu acho que não precisa de tudo isso, mas se tá dizendo aqui, né? E claro, a parte mais importante, ter pelo menos 4 GB de GPU e 16 GB de RAM. E aí dados, né, vai baixar as coisas e tudo mais. Ele diz aqui também que você pode ver o tamanho dele, né? Então eu posso entrar nesse mesmo texto aqui, ó. Eu acho que em algum lugar aqui, acho que model status, ó, eu consigo ver o tamanho dele, ó. Então aqui, ó, eu posso ver, ó, o meu tá dando 4 GB, né, cara, de tamanho. Ele fala que ele precisa de 22. Eu não sei se é porque ele precisa descompactar por algum motivo, mas ele tá me dizendo aqui, ó. Então, para saber se funciona, né, é importante que o seu esteja com tudo true aqui, ó. Acho que só esse auto retention aqui que tem que ficar false, mas entra nesse on device internos aí e verifica se tá tudo true. Se tiver, significa que você vai conseguir rodar e vai funcionar legal para você também. De qualquer forma, eu vou te mostrar a demo. Se não der certo, ela vai falar para você o que tá faltando, se ele vai baixar e já vai funcionar legal para você. Quando você estiver acessando a API, né, você pode verificar aí se ela precisa ser baixada ou não. Então, primeira vez que ela é executada, ela vai aí demorar um tempinho para executar, né? Acho que vai demorar esses 4 GB para fazer o download, mas só a primeira vez. E acredito também que nos próximos anos, acredito, quando isso aqui for um consenso, quando você baixar o navegador, o modelo já vai estar lá. Para mim, não faz sentido ele baixar na primeira vez que a pessoa for utilizá-la. Mas você vai ver que é uma vez na vida, né? Não precisa ficar baixando toda vez. Mas ele já entrega os status, então, se está disponível o download, se está baixando, se está disponível. Então, uma vez que baixou, ele vai estar sempre disponível e você consegue ver com essas funcionalidades. Beleza? Mas não se preocupa agora, vamos ver se funciona com esse aqui. Se não funcionar, você manda aqui na descrição também. Então, bora continuar dentro. Indo para o nosso bom e velho Visual Studio Code, né? Eu vou criar aqui como exemplo 03 e vou dar um nome para ele. Vou dar Web AI 01. Ficar melhor da gente entender. O que a gente precisa nele? Mano, a gente só precisa de um index HTML. Só isso, só isso. Eu vou simplesmente copiar o nosso output aqui e essa biblioteca de Markdown. Só isso? Mano, só isso. Eu não vou nem criar as tags HTML. Em seguida, embaixo, eu vou criar uma tag script. Então, perfeito. Vou pegar esse cara, eu vou abrir já uma aba de navegador e vou simplesmente clicar e arrastar esse index HTML para este navegador. Então, arrastei aqui. Tá lá, tem nada, né? Pode deixar até o nosso inspecionar elemento aberto, dá um F12 aí e abre ele. Mas aqui que a gente vai fazer. Então, primeiro de tudo, eu já vou pegar esse output aqui, ó, pra gente colocar todo o texto nele. Então, eu vou colocar output, então, document, get element by id, output, certo?
Perfeito. Então agora, tudo que eu vou fazer, eu quero executar dentro de uma função assíncrona, né? Então eu vou criar uma função que se auto-executa. Então eu vou criar ela aqui. Eu sempre coloco um ponto e vírgula antes, né, mano? Só para ele não entender que é da linha de cima, né? Que JavaScript tem essas coisas aí. O nosso ponto e vírgula delimita quando a linha acaba, né? Perfeito. Então, olha que fácil, cara. Primeiro, eu vou pegar o params do nosso await e eu vou pegar aqui, ó, uma palavra global, language model.params. Vou dar um console log no params. Só isso, mano. Já vou pro navegador, vou atualizar. E olha que bacana, aqui embaixo a gente já pode ver esse modelo do Chrome, né, cara? Essas API, olha o que já vem aqui, ó. Já vem o objeto temperature pra gente, certo? Então já vem o padrão de temperatura que ele vem, lembra que a gente falou aí? Quanto mais próximo do zero, melhor. Aqui o nosso temperature, ele vai de 0 a 2, então ele tá deixando ali a temperatura mais ou menos na metade. Top K, ele vai sempre pegar aí os primeiros top 3 resultados, e ele pode chegar aí a pegar 128 resultados nesse modelo. Lembrando que, cara, tudo isso eu estou usando no meu navegador, tem nada a ver com a internet, cara, muito legal mesmo. Perfeito, então eu tenho esses parâmetros aí, posso até deixar um console log bonitão aí, só se você quiser mesmo. Na primeira vez que você executar esse código, ele vai perguntar se você quer baixar o modelo do Chrome, né? Ainda esse modelo, ele não se baixa sozinho quando a gente clica em Enable lá. Ele vai baixar a primeira vez que a gente tentar interagir com uma biblioteca aqui, mas eu vou deixar para a próxima demonstração. Vamos acompanhando aqui para a gente entender o quão simples é este processo. Então, já sabe, né? Eu vou pegar aqui const temperature, vai ser do nosso params, default temperature. Vou pegar também o nosso top K, params default top K. É isso que tá escrito lá? Default top K, né? Esse max a gente não vai precisar usar aqui, porque a gente não vai ter range ainda. Eu deixei para fazer o range na próxima demo. Beleza. Que mais? A gente sempre fala para nossa AI qual que é o nosso contexto inicial, né, cara? Então eu vou falar assim, qual que é o prompt inicial? Então, sei lá, initial prompts vai ser igual, vai ser sempre um array, dentro dele eu vou ter um objeto, e eu vou chamar de role. Então, a role a gente sempre define, lembra que a gente tinha qual que é o objetivo dele, né? Então, nossa role, a gente tem geralmente duas nesse caso. A gente tem um de sistema e de usuário. Então, o sistema é onde a gente dá todas as coordenadas para a AI, para saber o que ela tem que fazer antes, e depois a gente passa uma role user com a pergunta do usuário final. E eu vou falar o content. Então, content, sei lá, mano. Vou colocar um texto bem genérico aqui, mano. Vou colocar aqui, ó, você... Peraí, deixa eu dar uma formatadinha nisso aqui. Você é um assistente de AI que responde de forma clara e objetiva. Por falta de criatividade, a gente usa esse prompt aí. Beleza? Mas aqui você poderia criar todo o nosso prompt lá, que a gente já aprendeu em engenharia de prompts. Perfeito. Então, o que mais? Bom, uma vez que eu tenho esse engenharia de prompt, eu poderia perguntar para o meu cliente qual que é a pergunta dele. Mas, sei lá, mano, vou colocar uma questão aqui direto, só para a gente ver ela funcionando. Então eu vou colocar aqui, quem inventou o JavaScript, certo? Então a gente tem os parâmetros, a gente já tem as temperaturas, o top K, né, ó, top K, o temperature também, já tem os modelos padrões aí pra gente usar, e agora a gente só tem que acionar esta API, cara. Então como é que a gente aciona esta API? Eu vou criar um objeto chamado session, que ele vai ser igual a await language model, então é o mesmo language model que a gente está usando aqui, e eu vou dar um ponto create. Então, nesse momento, quando você não tem esse modelo baixado, né? Quando ele não baixou a primeira vez, ele vai baixar. Nesse momento aqui, ele pode mostrar os logs para você. Mas não se preocupe por enquanto, mano. Vamos fazendo aqui pra gente entender quanto é fácil. Então, primeiro a gente precisa falar qual que é o idioma que a gente vai trabalhar. Então, ó, Expected Input Languages. Então, eu tô falando que ele vai trabalhar em português, né, cara? Normalmente a gente trabalha com inglês, mas esse modelo funciona em partes para português, mas eu vou mostrar para vocês que não tá tão completo ainda para tudo em português. Mas para esse exemplo aqui, em português funciona legal. Depois ele recebe o temperature, depois ele recebe o top K e depois ele recebe o initial prompts. Só isso, mano, só isso. Dá para passar mais parâmetros também, mas a princípio é isso, mano. Olha que legal, né, cara? E para você que não tá entendendo da onde esse language model veio, né? Ele não tá vendo desse módulo aqui, cara. Ele vai vir no nosso objeto window, né? Então seria a mesma coisa de eu colocar o window ponto aqui. Mas se eu omitir o window, ele vai tentar buscar esse objeto do window do mesmo jeito. Perfeito, mano. Que mais, cara? Bom, posso salvar. Vou atualizar a tela só para garantir que não teve problema nenhum, ó. Ele falou assim, ó, que não teve, é só um warning, né, falando que não teve o output da linguagem, mas não deu nenhum erro ainda, então significa que a sintaxe
pode seguir. Agora, uma prática que a gente sempre faz, né? Trabalhando com JavaScript, a gente sempre trabalha com objetos sob demanda. Então, a gente nunca espera todos os dados chegarem em memória para a gente retornar. Então, eu vou falar o seguinte. Response string vai ser o quê? Await session prompt streaming, certo? E aí ele vai ser o quê? Vai ser um array, e dentro desse array, lembra da role? A gente vai ter uma role user, e aí o user vai mandar o conteúdo dele, que na verdade é quem é a nossa question, né? Então é a questão que a gente poderia perguntar para o cliente, ele vem e manda para cá. Então repara, primeiro eu fiz o setup com o sistema, poderia falar as regras, olha, esse é meu cliente, que é um programador, que é uma pessoa que está desenvolvendo sites ou está aprendendo programação, auxilie ela nas perguntas dela. E aí, a partir de qual pergunta ele fazer, primeiro é processado os nossos prompts iniciais e depois a resposta dele. Beleza? Uma coisa interessante aqui, já para lembrar para você, é que eu estou usando esse módulo create a cada update da tela. Normalmente a gente cria isso aqui uma vez e a gente guarda em memória e a gente só reusa. Se o temperature e o top key não mudar, ou o initial prompts não mudar, não precisa ficar recriando esse objeto. Mas, nesse caso aqui, se você quiser mudar a temperatura do top key, você necessariamente precisa reatualizar. Perfeito! O que mais, mano? Bom, a gente já pode ver aqui agora, de uma forma bonitona, se esse dado já está retornando alguma coisa para a gente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um paste aqui. Eu uso esse for await para pegar cada resposta e ó, eu não vou nem criar essas variáveis ainda. Eu simplesmente vou dar um console.log no chunk. Esse chunk, se você quiser chamar ele de token, a gente pode chamar ele de token também, porque é a mesma coisa. Token. Por quê? A cada geração da AI, a gente vai receber esse token e a gente vai ver que ele não responde tudo de uma vez, né? Ele vai entendendo token por token, não palavra por palavra. Então, se eu for lá e atualizar a tela, ele já vai necessariamente tentar responder. E olha que legal, né, cara? Você vê como que a teoria se une à prática, né? Tá aqui, ó. Ele foi gerando, e lembra que a gente falou, né? As palavras, então, ó, Brandon Hike é o nome do cara, mas você vê, ó. Aqui ele colocou um espaço, ele dividiu o nome do Brandon em 2, o ponto virou um token sozinho. Então você pode ver, né, cara? A prática tá seguindo exatamente o que a gente viu lá. Então agora é só renderizar, né? Já temos aí. A gente só cria, então. Lá no nosso output, né? Que é essa tag que a gente criou aqui bonitinha. Deixa eu dar um formatar aqui. Deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui também, ó. Pra ele formatar melhor. E aí eu vou falar o seguinte. Antes da gente gerar aqui, eu vou falar para ele que a gente está gerando a resposta. Quando gerar a resposta, eu vou simplesmente limpar esse elemento. Então, limpo o elemento. Vou criar uma variável aqui chamada do teste inteiro, né? Então, ó, full text. Então, o full text aqui, na verdade, vai ser vazio. E aí eu vou atualizando ele. E aí eu uso o Markdown to HTML. Então, o que é esse Markdown? Esse Markdown é dessa biblioteca aqui, que eu importei aqui em cima para renderizar, né? Então ele vai retornar em HTML, traz formatadinho pra gente poder ver o resultado. Mano, só isso, só isso. Se você quiser até comentar esse token aqui, ó, a gente pode comentar ele e ver na prática ele funcionando. Então se eu atualizar, tá lá gerando a resposta. Opa, chunks not defined. Espera aí que eu coloquei como token. Vou até aumentar esse zoom aqui para nós ver. Então, ó, atualizei. Ah lá, o JavaScript foi inventado pelo Brandon Hike. Funcionário, nananana. Se você quiser, você pode mexer nesses parâmetros, né? Mas para mexer nesses parâmetros, eu criei uma outra aplicação para você trabalhar. Mas olha que legal, ó. Se a gente for atualizado, ó, você pode ver que o texto muda, né, cara? Não necessariamente ele é determinístico. Determinístico significa que, dado o mesmo valor, ele sempre vai tentar retornar o resultado igual, né? Mas aqui não, ó. Sempre retorna diferente. E olha a velocidade, cara. A minha máquina nem é uma super máquina e isso aqui está executando no navegador. Eu não precisei baixar, clicar em nada. Ele simplesmente baixou a primeira vez que eu executei essa API na minha vida e ele está aqui executando qualquer site que executar essa API, tentar executar essa API, vai estar aí no global de tudo isso. Muito legal, né? Deixa eu te mostrar o outro pedaço disso. Então tá aqui o nosso Web 2 aí. E deixa eu te mostrar a demo mais completa de tudo isso. Então eu vou colar aqui, vou chamar ela de exemplo 04. E esse aqui é o 2. Então eu vou fechar um. Então o que eu fiz? Eu peguei a mesma ideia do 1 aqui, certo? Só que agora a diferença é que eu criei um layout bonito em volta dele pra gente ver e poder manipular os dados baseado no que a gente já viu de teoria, perfeito? Então se a gente olhar aqui a index, pô, a index tem vários elementos do nosso HTML, mas repara, é a mesma coisa, ó. Tem lá o nosso create,
tô passando temperature, tô passando top kill, tô passando os prompts iniciais. Prompt stream é a mesma ideia. Aqui nesse caso, eu vou colocar na descrição para você esse projeto publicado, que aí você pode acessar o link direto, não precisa nem baixar e validar se funciona na sua máquina, porque esse modelo, né, ele exige que você tenha algum poder computacional. Se eu não me engano, são 4 GB de RAM e algum tanto de storage lá para poder rodar ele. Mas eu já coloquei aqui para checar esses requerimentos, validar aí se funciona em português, algumas validações e assim por diante. É para ser o mais fácil, o mais simples possível. Beleza? Vamos ver como é que ele está funcionando. Então, nesse caso, eu estou usando o ECMAScript Modules. Então, necessariamente, eu preciso rodar ele como um servidor. Então, esse aqui vai ser o nosso exemplo 04. E se a gente dá o npm start, na verdade, você aí que está executando pela primeira vez, você dá o npm ci, certo? Aí ele vai restaurar as dependências e você dá o npm start. Com isso, ele vai falar, olha, estou rodando na 8080, copiei, posso voltar no meu navegador, ir lá para 8080, e a gente já vê algumas coisas aqui. Então, olha que bacana. Para que eu criei essa demonstração? É a mesma ideia da outra, só que agora ela é parametrizável. Então, lembra desse exemplo, né, do céu, né, cara? Vou perguntar, ó. Complete a frase. O céu é. Vamos ver o que ele comporta, ó. Repara, a temperatura é o padrão do navegador, o top kill também. E eu já deixei alguma descrição aqui também, para ficar mais fácil para você, né? Então, ó, vou enviar e vamos ver o que acontece. Então, ó, o céu é azul. Simplesmente retornou o céu é azul. Então foi o mais determinístico possível. Se a gente retornar, ó, ele tá só indo no céu azul. Se eu aumentar a temperatura para 2, o que acontece? O céu ainda é azul. Vamos aumentar esse top 4 aqui, ó, para ver. Vou aumentar para 10, vamos ver. Aí, ó, aumentei para 10, já trocou, né, ó. O céu é uma camada gasosa. Se eu rodar de novo, ó, azul. Ainda assim, né, cara? O céu azul, eu vou tentar, já sei, eu vou falar para ele, crie uma frase iniciando com, para ver o que ele retorna, né? Então eu vou deixar o top 3 de novo e vamos ver, acho que agora ele vai ser um pouco melhor. Então, ó, o céu é um manto azul pontilhado, mandei rodar de novo. Olha lá, ó, temperatura 2 é onde ele viaja, lembra? Quanto mais longe do zero, ele vai ser mais aleatório, né? Que a gente chama de criativo, mas ele vai tentar selecionar as palavras menos importantes. Se a gente selecionar 0, 0 aqui, mano, o que acontece? O céu é um manto azul infinito. Olha lá, ó. O manto azul infinito, ó, ele já percebeu que talvez seja a frase que mais aparece em todos os textos que ele já foi trabalhado até hoje, ó. E a gente já viu ele também, ó. O céu é um manto infinito. Vou aumentar o top K, mano. Vamos tentar pegar, sei lá, as 20 palavras aí pra ver se ele consegue fazer alguma coisa, ó. Mas, ó, repara, o começo... Ele encasquetou e falou, cara, eu acho que isso aí, mano, é o que mais aparece. Vamos aumentar um pouquinho, colocar 0.5, vamos ver se já muda, ó. Manto azul infinito, ainda nada, né? Vou trocar para 1.8, vamos ver. Ah lá, já mudou. O céu é uma tela vasta, tá. Outra coisa interessante é a gente fazer aquele texto do rei, né, cara? Então, assim, vou tentar deixar o mais vago possível para dar trabalho para ela, né? Então, vou colocar no 1, vou colocar o top 3 de novo. Eu vou falar assim, se tirar o conceito de homem, de rei, adicionar o conceito de mulher, qual é o resultado? Vamos ver se funciona. O resultado seria um sistema onde a liderança não pode ser... Tananana. Eu acho que não ficou tão legal. Vamos ver se eu coloco mais próximo do 0, que fica melhor. Distância social... Não, mas não é isso que eu quero. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa. Rei menos homem mais mulher é igual a... Deu certo, ó. Rei menos homem mais mulher é igual a rainha, né, cara? Que é o nosso texto lá, a gente tá falando da similaridade, ó. E ele sempre vai retornar. Agora eu não sei se a gente mexer na temperatura, se ele vai trocar. Na temperatura, ó, eu mexi na temperatura e ele trocou também a quantidade de tokens, né? O rei combinado com uma figura de mulher resulta na rainha. Então, é muito importante a gente relembrar sempre a aula anterior de como esses tokens são gerados, porque é assim que tudo funciona, né, cara? O máximo de vezes que ele viu essas palavras sendo executadas perto uma da outra é que ele vai tentar retornar. Então, use e abuse desse programinha aqui que eu criei, tenta entrar nele, brinca com ele aí, cara, tá bem legal e claro, né? Tenta estender, trazer nos seus projetos,
e tentar utilizar ao máximo possível.